estimados telespectadores do portal Ponto de Situação. Hoje estamos com uma identidade não menos importante, Dr. Alexandre André, político, que vai estar conosco entre linhas, perspectivando então aquilo que são as 8 perguntas para a nossa identidade nesta edição. Senhor Presidente, quais são hoje as cores da bandeira principal no contexto atual político, econômico, social de Angola? Muito bem. Na altura da refundação do PAD, Aliança Patriótica, nós entendemos que era um momento difícil, pois isto foi refundado em 2009, foi um momento em que a democracia estava completamente assolada pelas posições políticas tomadas pelo partido no poder, que consubstanciou-se na extinção de partidos políticos, dos quais estava o PAD, estava o PRD, estava a PLD, entre outras formações de renome. E porque a veia política continua a circular, entendemos a recriação de uma outra organização com base nos núcleos do então PAJOGA, que havia sido extinto. E porque era necessário sacrifício, era mesmo sacrifício, porque tínhamos que planear o país para Angola adentro. Nós elegemos a cor vermelha que tem como simbologia não o sangue, que é habitual noutras vermelhas, como no país, no MPLA, nessas bandeiras. O vermelho para eles é o sangue, mas aqui no PAD, Aliança Patriótica, o vermelho simboliza o sacrifício necessário para a restauração da vida política ativa, primando naturalmente pela mudança que se impõe. A outra cor da nossa bandeira é a cor branca, como é essa, a cor branca. A cor branca significa paz, pois fizemos esta conexão, onde não há, portanto, paz, não há grandeza sem sacrifício. Do sacrifício vem a paz. Aliás, o país no seu todo houve um sacrifício incomensurável e veio a paz. Tem uma vértice preta. A vértice preta, para além de significar a africanidade, a nossa mãe África, também para nós significa honrar os nossos antepassados. Nós honramos quase permanentemente os nossos antepassados, como Ngola Quilões, Rainha Genga, Nzingão Covo e tantos outros. E se formos para o Sultão Cuico, o Rei Cuico, o Rei do Bailundo, e tal, o Rei Mandume no Cunene, portanto, todos eles foram e souberam, nos seus locais, defender a sua soberania. Entretanto, merecem hoje serem sempre lembrados, homenageados com o preto. É o nosso preto na vértice. Nesse preto tem uma estrela branca, como vê. Nossa estrela é branca. A branca que significa iluminação. Os nossos antepassados estão a nos guiar. Nós africanos somos assim. Nós rendemos homenagem porque os nossos antepassados também nos guiam, nos acompanham a forma como vamos conduzir este país. É a estrela branca, uma estrela que está a brilhar lá, portanto, entre os prédios. Quantas esquinas já sabemos, é a paz, a democracia e por aí fora. De acordo, tudo isso está nos nossos estatutos. O partido abraça a palavra desenvolvimento a ferro e fogo. Que tipo
que tipo de estratégia que o partido vai implementando a cada dia que passa para promover o desenvolvimento sustentável e reduzir a desigualdade socioeconômica no país? Este é o cavalo de batalha da nossa organização política. O desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento em que se vai consubstanciar. Primeiro, a Angola é rica em rios, tem muita água. Temos agora muitas barragens, mas ainda temos localidades sem luz. Portanto, isso é um desequilíbrio. É falta de políticas de desenvolvimento equilibrado. Para nós, para as demais barragens, se mais barragens houver, melhor para podermos eletrificar o país no seu todo. Porque a eletricidade é uma força dominante, é uma força que determina a industrialização do país. Senhor Presidente, isso não obriga a algumas reformas? É naturalmente. Isso obriga a reformas, por isso é que estamos a lutar. Lutamos pelas reformas que se impõem para efeitos de mudança, não para efeitos de alternância. Nós não lutamos para a alternância, nós lutamos para a mudança, que impõe as reformas. Reformas institucionais, reformas nas políticas de ordem pública, reforma no judicial, reforma, portanto, no todo. Significa dizer que essas reformas não se coadunam com os tradicionais, porque aqueles que lutaram pela libertação nacional, aliás, como seu jornalista pode fazer uma breve análise, não passou de ser movimento, é sempre movimento de libertação. Já não estamos libertos, já não alcançamos a nossa independência, já lutaram para a nossa independência, mas ainda são movimentos de libertação, movimento pela libertação da Angola. Então, o outro lado, por exemplo, o outro partido tradicional é a UNITA. Que é a UNITA? É a União Nacional para a Independência Total. Mas já estamos independentes, estamos totalmente independentes. Por que a gente vai ter essa simbologia no mundo presente que pautou para a democracia? Então, temos a notar, a juventude já não se revê nesses partidos, porque tem um problema de ancorarem-se no passado. Ainda fala de lutas, de independência, fala de libertação, como por exemplo a própria FNLA fala ainda de libertação. Não compreendo até agora por que o Tribunal Constitucional não chama esses partidos tradicionais para se adequar à modernização político-democrática. Como é que o Tribunal Constitucional ainda vai lidar com movimentos de libertação, com União Nacional para a Independência, com Frente de Libertação? Por isso que não temos paz, porque enquanto não se desenvencilhar dessas siglas e desta simbologia que eles fizeram desde a luta da libertação nacional, vão continuar com saudades das macas do maqui, por isso que não se entende. O senhor Presidente, com essa explicação, nos faz entender que 80% daquilo que são os conflitos entre os dois partidos mencionados aqui está ligado no nome que acarretam? Não há dúvida. Não é o nome. O nome tem... Ou a ideologia? Implicitamente, é problema ideológico. Não evoluíram ideologicamente. Um ainda é Movimento de Libertação de Angola. Outro é União Nacional para a Independência de Angola. A outra, que já está aí quase é Frente Nacional de Libertação de Angola. Qual é a ideologia desses partidos? Qual é a simbologia, senão de lutas? E como, durante o período de libertação nacional, sempre tiveram brigas, sempre guerrearam-se, facilitando o regime colonial. Porque é bom da verdade,
a tropa colonial aqui, em 1973, 74, tinha o domínio do território nacional. Ok, tinha o domínio. O MPLA ficou encurralado, sobrevivia em emboscadas. A UNITA estava confinada, faltava o assalto final. A FNLA, como tinha acabado de matar os seus comandantes, ficou confinada em Quincuso. Mas, por sorte dos angolanos, surge o golpe de Estado em Portugal. Não para libertar o país. O golpe de Estado em Portugal foi para libertarem-se da ditadura de Marcelo Caetano e Salazar. Queriam a liberdade, porque eles não tinham. E aproveitando-se daquele golpe, também nós apanhamos, portanto, por simpatia, o 25 de abril para a independência de Angola. Cenário democrático em Angola. A democracia em Angola é uma democracia formalmente bem estruturada. É uma democracia que não passa, portanto, dos ditames normativos. No ponto de vista prático, ainda não somos um país democrático no todo e materialmente, pois, como sabe, o poder ainda está centralizado. Ainda está centralizado. Tu vais ao Cunene, vais a um município qualquer no interior do país, o administrador vai encontrar o administrador atado, porque não pode realizar esta ou aquela atividade sem autorização do centro, que baixa para o governo provincial, e o governo provincial, no seu turno, baixa para os municípios. Se não houver essa cascata, o município fica atado. Portanto, em conclusão quanto a esta matéria, só, e diz a doutrina da democracia universal, só há democracia se efetivamente houver uma descentralização do poder. Nós não temos a descentralização do poder, não temos. E se quisermos mais, essa descentralização do poder passa incontornavelmente pela autarquias locais. O país que não tem autarquias locais, o país que não institucionalizou as autarquias locais, não tem uma democracia real. Olhando para a atual realidade do nosso país, sendo a autarquia uma miragem, o que o PADA tem como elementos para fazer com que a juventude olhe para aquilo que é o caderno orientador do partido? Olha, a razão do nosso ser é justamente a galvanização da juventude, porque abro parênteses aqui para dizer que a juventude de hoje já não se revê aos movimentos de libertação nacional. Era uma vez os movimentos de libertação nacional cumpriram o seu papel patriótico, esses movimentos, mas agora não. A juventude sabe que ficamos colonizados, estamos independentes, mas esses movimentos de libertação nacional e aqueles que estão no poder não fazem mais nada senão a substituição do próprio colonialismo. Não em vão que hoje vemos os jovens a migrarem. Para onde os jovens vão? Vão à antiga potência colonizadora, é a porta de entrada de todos os jovens. Vão para Portugal e nós corremos aqui com os portugueses. Estão a seguir os portugueses. Por quê? Porque não encontram solução. A juventude, em virtude de se encontrar embaraçado, porque não tem oportunidade, tem fome, tem sede, tem nudez, e as esperanças todas estão morrendo, para poder sobreviver instintivamente, migram para a Europa para poder encontrar melhores condições. Quanto, na verdade, Portugal e Angola, quem tem melhores condições materiais objetivas em Angola,
Portugal não se compara com Angola. Angola é um país potencialmente rico, mas não as poucas riquezas que são exploradas alimentam meia dúzia de indivíduos que estão no poder. Mas também diz o velho adágio que o mecânico que não conhece as suas peças lhe é roubado. E que tipo de movimentação para resolver essa questão da imigração o senhor Presidente tem como conselho para dar à juventude e aos movimentos de libertação? Aos movimentos, olha, o único recado que mandamos, não só aos movimentos de libertação, como MPLA, FNLA, UNITA, estão todos imbuídos da ideologia de libertação nacional, para dizer que já estamos libertos. E estão de parabéns, agradecemos e rendemos homenagem àquilo que fizeram para a independência de Angola. Agora, hoje, a juventude, que o movimento, a libertação de Angola já está na história, precisa então a materialização daquilo que esteve na base para essa luta de libertação nacional. Se éramos colonizados, éramos explorados. Agora não podemos sentir uma neocolonização, não podemos seguir a doutrina colonial. Portanto, amparar meia dúzia de indivíduos, fazer meia dúzia de indivíduos ricos, terem o monopólio do domínio, no domínio econômico, terem os bancos, terem as empresas estratégicas, em detrimento da resolução dos problemas prementes que assola o nosso povo. Portanto, a nossa juventude, que hoje tem tendência a migrar, eu aconselho não migrarem. A juventude não deve migrar, não deve abandonar o nosso país. Não deve abandonar, porque eles imigrando, nós vamos ter uma Angola tipo Palestina. Não se deve à fraca oportunidade que a juventude tem? É a fraca oportunidade, mas a oportunidade não vai cair do céu. A oportunidade deve ser arranjada em função da ação da juventude. É a juventude que tem que agir. Que tipo de ação o senhor Presidente fala? A assunção de poder. Aliás, já se nota hoje os movimentos de libertação a procurarem apostar a juventude, porque a juventude é a força motriz. Não há desenvolvimento sem a ação da juventude. Hoje, a juventude angolana não quer ser apenas, vai lá, o viveiro, não. Hoje a juventude não é um mero viver. A juventude precisa participar nas decisões que conduzem o país para um porto certo, e também a juventude precisa de fazer parte da tomada de decisões, que sejam decisões plausíveis e que se coadunem com os intentos, com a força que a juventude tem para hoje. Logo, a necessidade de a juventude fazer parte da tomada de decisões, parte de encontrar soluções para poderem cobrir as suas grandes necessidades. Ao contrário, a juventude ir embora, estão a adiar os problemas para os seus filhos, seus netos e por aí. Senhor Presidente, se avizinha 2027 e o caderno das competições já estão abertas, qual é o trunfo do PADA para 2027? Olha, o trunfo para nós é encontrar entre os jovens aqueles que mais se despontam e criam efetivamente uma redação passiva de ser seguidos pelos jovens. Então, vamos selecionar esses jovens. São os cabeças de diferentes grupos, certo? De diferentes quadras, placas. É isso. Não é brincadeira. Os jovens estão a criar os seus pontos de concentração, onde vão murmurar, onde vão chorar.
são os movimentos cívicos, são as associações, aí nas placas, aqueles que fazem o papel de enchimento de táxi, por aí fora. Esses sítios todos têm líderes. Tendo esses líderes, puxando esses líderes, politizando esses líderes, vão ser, portanto, uma grande força para a assunção do poder, para, por outras palavras, materializar ou concretizar as mudanças que se impõem. Mudanças, repito, não alternância, mudanças e desenvolvimento progressivo. E mais ainda, algumas lições patrióticas nacionalistas que se requer à juventude faz com que os mesmos, os jovens, busquem a consciência de poder amar a nossa querida pátria. Então lançamos nós para a Aliança Patriótica, unir, crescer para vencer. Pois aqui, a juventude, neste quadro, deixará de ser uma juventude, como diziam nos outros tempos, é juventude frustrada. Estão com fome, mas é uma fome relativa. É uma juventude que enche os estabelecimentos prisionais, enche as quadras, porque ela é apanhada a tirar um pão, a levar uma botija, ou a levar um pato para casa, ou um saco de arroz. Quanto, na verdade, aqueles que sacam, que devastam o nosso país, esses não são presos. Não são processos mediáticos, mas morrem aí no mediatismo. E se der um passo à frente no judicial, os processos são desaparecidos. E, não havendo processo, leva-se o réu ou o arguido para casa em liberdade. Mas quem apanha uma galinha, vai, se calhar até nem sequer é julgado. Fica aí 2, 3 anos de prisão. E é isso que realmente incomoda-nos, nos faz com que essa atitude impele-nos para este patriotismo, para a eliminação dessas assimetrias e conduzirmos a força da juventude para ombrearem e construírem o nosso país de Cabinda ao Cunene, do mar ao leste, sem qualquer discriminação. Aliás, a nossa Constituição proíbe a discriminação em razão do local de nascimento, de crescimento, cor da pele ou a convicção religiosa. O senhor presidente falou foi repetindo reformas. Faltou reformas na luta de combate à corrupção? Sim, eu tinha uma outra apreciação em relação à luta contra a corrupção. A corrupção não é um fenômeno estranho no mundo, mas aqui em Angola, estranhamente, a corrupção veio muito ao ar. Portanto, isto é, tornou-se uma prática cancerosa, pois hoje a corrupção paira mesmo entre as elites políticas. Nós não vamos encontrar corrupção lá no mercado, no Asa Branca, no Prenda, no Kazenga ou aqui no Randeiro. A corrupção não está aqui. A corrupção é um colarinho branco. E eles se conhecem. Como se conhecem, ninguém ataca o outro. Ninguém. Porque cada um está com o rabo preso na mão do outro. Então uma corrupção aquilo é cíclico. E se não entrar na corrupção, você se te apanhar a desviar 5 mil kwanzas, vais parar e se calhar vai te mandar mesmo até São Nicolau. Mas entre eles se roubar, desviar ou por corrupção adquirir bilhões e bilhões de kwanzas,
vai ficar muito bem, até poderá ter a possibilidade de deslocar-se para a Europa ou para Dubai. Só que pronto, hoje já Dubai já está amargo, porque os que estão lá estão a sentir a guerra lá do Medio Oriente. Dubai, acredito que para todos aqueles que tornaram-se ricos com essa pseudo combate à corrupção, já não podem falar mais de Dubai. Vão procurar outros paraísos fiscais para irem guardar os seus dinheiros e viverem à vontade no nosso país, rindo sobre a população que está aí a deambular de rua a rua, de contentor a contentor de lixo. Fala-se muito da diversificação da nossa economia. Certo. A nossa economia é diversificada? Por favor? Fala-se muito da diversificação da economia. Sim. E eu gostava de saber do Sr. Presidente se, nessa altura, a economia angolana é diversificada. Tenuamente. Tenuamente, porque o que temos estado a notar é a aceleração das importações de gêneros alimentícios. Porque é um monopólio, aquilo é fonte de rendimento para muitos indivíduos pseudo-empresários em Angola. Os importadores. O que é que importam? Arroz, milho, jinguba, óleo de palma. Aquilo que se produz aqui. Por que não se produz? Bom, vamos tirar o período de guerra, porque no período da guerra ninguém podia ir ao campo produzir sob pena de. Mas agora, estamos há 22 anos que ainda a coisa ainda está muito tímida. Está uma espécie de monopólios para as bananeiras, monopólios só para palmeiras aí que ainda não estamos a ver bem. De resto, para a cesta básica dos angolanos, nomeadamente o açúcar, está-se a fazer exercício em calandula e por aí fora, mas não é bastante, a julgar com os preços que são praticados. A fuba de bambu, a gente não encontra grandes quantidades, que é um dos alimentos básicos da população. A fuba de milho, reduziu-se as importações de milho a partir da Argentina, reduziu-se, mas não se estancou, entre outras. Portanto, o vício que a economia angolana tem até hoje é a dependência do petróleo. O petróleo, durante muito tempo, dominou para se tornar robusto o orçamento geral do Estado. Logo, houve uma acomodação dos dirigentes em razão dos valores que vem do petróleo. Houve uma acomodação. Okay, queremos milho, Argentina, milho, Brasil, manda-nos carne, os valores vindos do petróleo. Não houve, portanto, um aproveitamento profícuo dos valores procedentes do petróleo para essa tal diversificação da economia. Porque se vires bem, apanha aí o Rio Kwanza, aqui na Barra do Kwanza, suba até Massangano. São raros os campos que dizemos que efetivamente agora está desenvolvendo do ponto de vista agrícola. Se for ao sul, até hoje, nós ouvimos grito dos camponeses, dos agropecuários, que estão a perder as suas cabeças de guerra. Se formos na Asa Norte, no Kwanza Norte, na área de Camabatela, nós vimos, aqui, não sei, a breve trecho passarei por lá para saber aquelas cabeças que foram importadas do Togo, não se adaptaram, se reproduziram, se hoje já somos também um exportador, ninguém sabe. Agora, a última notícia que eu achei muita graça é a importação de camelos. Importamos camelos, foram lá para o Namibe, para a reprodução, mas não para a reprodução da população. Qual foi o intuito? O turismo. Como o PAD se posiciona em relação às próximas eleições
e quais são as metas principais? As próximas eleições. Temo as próximas eleições porque, conforme a carruagem está indo, os resultados não serão tão fiáveis. Porque o problema aqui das eleições é a fiabilidade dos resultados eleitorais. Nós não temos uma Comissão Nacional Eleitoral independente. Não temos. Sofre de influências políticas. O que leva naturalmente a adulterar os resultados das eleições. O que o PADA almeja? E tomamos conhecimento que querem introduzir uma nova tecnologia pelo Tribunal Constitucional para a IA, inteligência artificial, para se detectar algumas tentativas de fraude por aí. O Tribunal Constitucional, ele vai detectar aí fraude. O Tribunal Constitucional vai detectar fraude. A base da sua detecção, primeiro, é o momento de entrega das assinaturas. Aí vai detectar se há duplicidade ou não dos bilhetes de identidade. Portanto, aí a inteligência artificial vai atuar. E na Comissão Nacional Eleitoral, como é que se vai detectar? Devia ser apetrechar a Comissão Nacional Eleitoral, devia sim arranjar-se um presidente da Comissão Nacional Eleitoral que seja efetivamente independente nos termos da Constituição. Ser independente, não ter dependência absolutamente nenhuma e que, para a credibilidade, seja aceite pelos artistas, pelos partidos políticos. Agora não, temos um presidente da Comissão Nacional Eleitoral rejeitado pelos partidos políticos da oposição. Desde já, vai-se subjetivamente com a consciência de que os resultados eleitorais não serão tão fiáveis se não se mudar esse quadro. Tem mais, não pense que terminaria por aí. Quem são os membros que vão para a Comissão Nacional Eleitoral? A figura dos chamados comissários. Quem são os comissários? Os comissários são indicados pelos partidos políticos. Não. Nós vamos para uma partida, mas os comissários que vão para a Comissão Nacional Eleitoral são em função dos resultados eleitorais do mandato passado. Como é que isso é? Isso é absurdo. Como é que... Porque, por exemplo, o MPLA foi vencedor nas eleições de 2022 e, como consequência, tem que ter um elevado número de comissários em detrimento dos outros partidos. E aí, uma cascata vai baixando, bonita, até lá embaixo, e outros não terem. Se vamos todos para uma partida, se vamos partir todos na mesma plataforma, então estamos a indiciar que, ab início, ainda não começaram as eleições, mas já temos vencedores na Comissão Nacional Eleitoral. Quem tem a maioria é o Partido do Poder. Então vai ter mesmo a maioria. Portanto, a nossa Comissão Nacional Eleitoral está viciada na sua composição. E muitos partidos da oposição não estão a ter isto em conta. Está-se a lutar mais para ter igualdade de comissários lá naquela contenda. Está-se a lutar para que aumente o número de comissários. Não é isso. Não é. Precisamos de ter, certo, os nossos mandatários lá na Comissão Nacional Eleitoral para acompanhar, portanto, o desfecho dos resultados eleitorais na contagem, os dados que vêm das províncias, os dados que vêm, portanto, do exterior, mas contar numa sala onde todos acompanham a evolução. Não é dizer aos seus comissários de resultados do Guarda-Nota, são tantos deputados.
Tu ligas para o Kwanza Norte, para o comissário diz, não, ainda não acabamos de fazer as contas. Ainda faltam municípios que ainda não contamos. Mas aqui já tem os resultados eleitorais. Já estão a passar na tela da comunicação social. Isto é... Bem, Sr. Presidente, que mensagem deixa aos angolanos que ainda não conhecem o partido ou que se mostram céticos quanto às novas forças políticas no país? Há muito ceticismo, e eu tenho interpretado esse ceticismo como a saturação dos cidadãos que, no princípio, iam com uma alegria fervorosa de votar, mas rodopiava-se e dava sempre no mesmo ponto. E mais ainda, o meu partido, ou o nosso partido, nos correligionários, é um partido que ficou durante 2 mandatos na composição da Casa C. Logo, todas as atividades políticas que fomos realizando era em nome da Casa C. Éramos com cerca de 5 partidos, mas ninguém podia realizar uma atividade falando do nome do seu partido. Mas isso é uma regra que a gente teve e cumprimos escrupulosamente. Portanto, só fomos disseminando a nossa sigla, que é a Casa CE. Agora que os motivos ficaram diluídos, o PAD, Aliança Patriótica, apartou-se oficialmente desta coligação. Saiu, já oficializou o Tribunal Constitucional e que agora esses nossos colegas andam de manhã, tarde à noite para disseminar a palavra, a sigla do PADA e fazer lembrar que já saímos da Casa CE e que vamos caminhar por conta própria, ombreando com a juventude sedente do poder e da estabilidade nacional. Portanto, é um trabalho árduo e, sobretudo, nesse momento em que os partidos não têm, naturalmente, não têm subsídio, não têm suportes financeiros. Agora, imagina num país onde até os partidos não têm suporte financeiro para poder convencer um faminto e falar de política. Você já não é credível. Falar de política é só cantar para o boi dormir, porque os cidadãos estão fartos, estão quase, nem todos, de costas viradas com as políticas que são dadas. Estão de costas viradas com todos que vão com a redação política. Estamos trabalhando, estamos tendo êxito, estamos tendo aceitação, sobretudo na franja juvenil. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este então foi o Entre Linhas do ponto de situação, onde tivemos o presidente do PADA, Aliança Patriótica, Dr. Alexandre Sebastião André. Muito obrigado e auguramos sucesso nos próximos desafios que o partido então vai encontrar daqui para frente. Muito obrigado. Assim desejamos, agradecemos o ponto da situação. Gostaríamos que levasse até onde vocês chegam esse nome, ajudar também, né, a disseminação da nossa sigla. Estamos sempre disponíveis a todo tempo, sempre que quiserem. Estamos abertos, pois nós vamos realizar o congresso este mês. No fim do mês realizamos o congresso, um congresso eletivo, onde hoje foi declarada a abertura de todos os compatriotas correligionários que reúnem os requisitos para poderem concorrer. E dos resultados eleitorais encontramos então o denominador comum, onde todos nós somos poucos, unir, crescer para vencer. Ponto de situação. Nós informamos
de imediato.